Olá pessoal, então vamos dar andamento às nossas videoaulas. Vamos começar hoje com unidade 5. Então, o processo de soldagem TIG é um processo a arco elétrico, também como nós temos visto nos outros anteriores, que é eletrodo revestido e MIG-MAG, só que o processo TIG, que está dizendo aí, é tungstênio inerte gas, e a outra sigla em inglês ali é GTAW, é Welding Arco Tungstênio Gas. Essa é a nomenclatura do processo de soldagem TIG, que é com eletrodo não consumível. A grande diferença desse processo para os outros dois anteriores é que o eletrodo agora ele não é consumido na poça, como o eletrodo revestido e como o arame, certo? E tem outras características que nós vamos falar também sobre ele. Nessa videoaula nós vamos fazer a parte 5.1 a 5.3, conforme plano de ensino. Então, falando um pouco da história desse processo, né? O processo surgiu na década de 30, né? Um pouco assim, em torno da metade da década de 30, e isso, claro, que quem está lembrando aí do processo histórico, após a metade da década de 30 já se começou o processo da Segunda Guerra Mundial, e isso tem, claro, uma corrida contra o tempo, né? Com relação à sobrevivência, com relação à proteção do seu país, da sua pátria. Então isso há muito incentivo nos processos metalmecânicos, né? E também de armamento, como todos já sabem. E nesse caso o processo o TIG ele já era utilizado na indústria aeronáutica militar, e com esse problema da Segunda Guerra Mundial ele estourou e foi desenvolvido bastante nessa época. Então um processo a arco elétrico que surgiu antes do processo MIG-MAG, por exemplo, e ele deu também o princípio de outros, né? Por exemplo, o plasma já teve a ideia do TIG, né? Saiu da ideia do TIG. Então esse processo ele principalmente diferencia, né, dos outros que nós já vimos, a questão do eletrodo, né, principalmente, que é um eletrodo de tungstênio com outros metais de alto ponto de fusão, para que ele possa fundir um metal de base, que é a peça que nós estamos soldando, e a vareta, que a vareta é um metal de adição, que é um material igual ou mais similar do meu metal de base, certo? Então, aqui nessa figura, vamos começar pela poça aqui, né? Nós temos um gás, que esse é azul, que é o gás de proteção da poça. Nós temos um arco elétrico aí entre a chapa e a ponta do eletrodo tungstênio, a poça de fusão, o chanfro dessa junta aqui pode ser verificado que é um chanfro em V, a junta tem nariz e ela é de topo. Esse processo então aqui está acontecendo a fusão do metal de base, que é essa chapa, e do metal de adição pelo eletrodo de tungstênio, certo? Bom, tem uma formação do cordão, como está mostrando aqui, né? Começou a soldar da ponta para cá. A situação da tocha, nós temos o gás que vem por dentro da tocha e ele vai sair aqui nesse difusor de gás, como está dizendo, também chamado de bico de contato. A pinça é o que segura o teu eletrodo e ela é pressionada por um bujão, que é essa peça em preto aqui. Depois eu vou mostrar melhor para vocês. O gatilho, na mesma situação parecida com a MIG-MAG, o gatilho quando é acionado é liberado a válvula solenoide aberta e passa-se o gás, e junto também vem a corrente elétrica pelo cabo para ir para a tocha, certo? No caso da MIG-MAG, lembrando que tinha mais ainda o que? O arame que vinha tracionado, certo? Então praticamente é isso aqui que compõe aqui a hora de nós estamos fazendo a fusão com a tocha, a interface entre tocha e peça, tá? E vamos seguir falando mais do processo. Então um pouco mais de características desse processo, né, que é as principais vantagens nos demais processos de fusão, que é eletrodo e MIG, tá? Pode ser alguma coisa também com arco submerso, mas nós estamos trabalhando aqui a comparação dessas vantagens, né, com esses processos que nós já vimos. Tipo, baixa produção de escória e fumos. Tem poucos fumos e não tem escória. Com ótima visibilidade da poça de fusão. Aquela dificuldade que a gente tem
de visualizar a ponta do arame na MIG-MAG, ou às vezes o eletrodo, por ter um pouco mais de fogo na hora da poça, aqui a gente tem 100% da visibilidade. Tá? Isso é muito importante para saber o que nós estamos fazendo. Excelente controle da energia, então eu consigo fazer uma regulagem bem fina, devido a ter eletrodos de tungstênio com um diâmetro bem pequenininho e com diâmetros maiores. E isso eu consigo ter excelente controle da energia transferida. Posso trabalhar com soldas com 10 amperes, um pouquinho, e com soldas com correntes altas. Tá? Indicado para chapas finas e peças de difícil soldabilidade. Finas porque eu posso trabalhar com essas correntes bem baixas. E difícil soldabilidade porque nem todos os materiais conseguem ser fundidos por eletrodos que são consumíveis. Porque os eletrodos às vezes não têm o mesmo composição química ou próxima que eu possa soldar aquele material. E no meu caso, como o eletrodo não é consumível, ele só vai fundir a peça, então ele praticamente solda qualquer tipo de material que seja mais difícil a soldabilidade, certo? E o acabamento é ótimo. Ele tem um acabamento diferenciado com relação aos anteriores também, certo? A questão agora, seguindo as principais vantagens dos demais processos por fusão, distorções menores do metal de base. O que é as distorções menores? Porque eu trabalho com uma concentração de calor mais pontual, tá? Bem pontual. E isso eu consigo ter menor distorção no meu material. A concentração de calor agora é mais pontual ainda, por isso eu tenho distorções menores. Isso também me melhora aquela situação da zona afetada pelo calor, que é a parte metalúrgica da minha junta, também melhora. Possibilidade de fusão de uma ampla gama de metais, como já tinha comentado, como ele entra só na questão da fusão, ele não entra junto na poça, ele funde uma enormidade de materiais. Soldagem de materiais dissimilares. Bom, a soldagem de materiais dissimilares é que materiais diferentes. Então eu consigo, às vezes, fundir um metal que é, por exemplo, um aço carbono com um aço inox. E consigo ter uma boa qualidade por ter essa situação do eletrodo não consumível e um controle muito fino com relação à corrente e essa parte de transferência de calor para a minha peça, certo? Agora entrando um pouco na parte ruim, né? Quais seriam as principais desvantagens a esses processos MIG-MAG e eletrodo? Primeira coisa, comprimento fixo do consumível, ou seja, a minha vareta é um comprimento fixo de um determinado tamanho, de 750 milímetros, 1 metro. A hora que ela terminou eu tenho que parar para continuar. E isso me atrasa o meu processo, principalmente com relação ao MIG-MAG, que não tem esse problema. O eletrodo vai ter a mesma situação. Baixo rendimento em torno de 0,5 kg por hora. Se alguém está lembrado lá na questão da MIG-MAG, por exemplo, que é o processo que tem maior produção, ele trabalha às vezes em 15 kg por hora de produção. E aqui nós estamos falando em meio quilo só por hora. Ou seja, nós temos uma produção muito baixa. Mas para compensar esse rendimento baixo, eu tenho a qualidade do processo de soldagem. Tá? E a versatilidade que é maior. Bom, limitado às espessuras de 10 milímetros. Geralmente não se utiliza um processo TIG maior que espessuras de 10 milímetros, porque o eletrodo ele é não consumível, então ele tem uma capacidade ali máxima de poder fazer fusão em espessura de chapa, certo? Risco de inclusão de tungstênio. O que acontece? O meu eletrodo ele não é consumível, mas se tivermos a barbeiragem de quando estivermos operando a tocha e o eletrodo entrar dentro da poça, assim como vocês colavam o eletrodo de eletrodo revestido na peça, vai ter problema com relação ao tungstênio também fundir junto, porque a poça ela tem uma temperatura maior, certo? Então, na questão da inclusão do tungstênio, é quando há uma barbeiragem, onde eu coloco a ponta do eletrodo dentro da poça, aí pode ter a fusão. Fora isso, ele não entra em fusão nunca. Grandes sensibilidades e correntes de ar, então, um processo que, em relação ao eletrodo revestido, ele só pode ser feito em espaços atacando a corrente de ar,
isolado, para que aqui a proteção gasosa faça o seu principal objetivo, que é expulsar o oxigênio, o hidrogênio e proteger a poça de fusão, certo? Necessita de maior destreza do soldador. Realmente, agora nós temos que, além de usar uma mão só, nós vamos usar as duas mãos que eu vou ter que usar, para uma mão com a tocha e a outra com a adição do material. Isso necessita de maior destreza do soldador. Então, essa é a questão, por usar as duas mãos é o que precisa mais destreza, mas se for só uma solda autógena, que é o que é só fundir uma peça na outra, sem adicionar material, aí fica mais fácil. Mas quando eu incluo a outra mão para adicionar, com certeza vai exigir mais do soldador. Entrando agora então um pouco de equipamentos e acessórios, né? O equipamento básico aí, ele é um pouco similar ao MIG-MAG. Por exemplo, existe um cilindro de gás, existe aquele manômetro que tem o de alta, o de baixa para regular a vazão de soldagem. Temos a fonte, que pode ser inversora, transformador ou retificadora, pode ser as três. Porém, quando eu tiver uma fonte com corrente alternada, que uma desses equipamentos estiver fornecendo corrente alternada, eu tenho que ter um ignitor de alta frequência ou gerador de alta frequência. Ele necessita para que o meu arco abra com maior facilidade e mantenha esse arco aberto. Tá? Essa é a função do ignitor de alta frequência na corrente alternada. Tá? Com certeza, todas as máquinas novas hoje, inversoras, retificadoras, já vêm isso aqui acoplado. Mas as máquinas anteriores, como ainda tinham fontes muito boas, mas não tinham esse recurso, existe um gerador de alta frequência, ou inversor de alta frequência, para ser comprado e acoplado na sua fonte, certo? Aqui então temos a tocha, que é o quarto elemento, e a nossa peça, ok? Vamos falar agora mais explícito aí a questão de cada equipamento desse aí. Começando com as fontes de energia, à esquerda uma retificadora, ela tanto para o processo TIG como o processo de eletrodo revestido, ela vem para os dois processos, ela tem regulagem, então num botãozinho aqui, se repararem, para cima eu seleciono o eletrodo, para baixo eu seleciono o TIG, que aí eu estou trabalhando com o processo que eu quiser. Tem regulagem de corrente, tá? Que é o que nós necessitamos para trabalhar com TIG e eletrodo revestido, é só a regulagem de corrente, tá? E aqui do lado eu tenho uma inversora, né? E ela também me trabalha com o processo TIG e eletrodo revestido. Praticamente todas essas máquinas hoje vêm para os dois processos, porque os dois processos trabalham com regulagem de corrente, são apenas corrente, certo? A grande vantagem em relação à inversora, em relação de novo à retificadora, que você já sabe, que é o tamanho, o peso, a versatilidade que eu consigo manusear ela, ter a logística com ela, certo? Seguindo agora o ignitor de alta frequência. Esse equipamento ele faz uma corrente de superposição de alta frequência na corrente de soldagem já da minha fonte. Então ele gera uma corrente de superposição para que o meu arco tenha facilidade de abertura e manter o arco aberto, a constância. Sem esse equipamento com corrente alternada, tu não vai conseguir fazer uma soldagem. Então, no caso, nas máquinas hoje, ele já vem acoplado dentro da máquina esse inversor de alta frequência. Agora, em máquinas antigas que são boas, eu teria que acoplar esse equipamento para que eu possa utilizar para TIG. Equipamentos que você já conhece pelo processo MIG-MAG, um cilindro, a mangueira, o manômetro de alta à direita e à esquerda é o manômetro de baixa. Se tiver como acoplar aqui, também pode acoplar um fluxômetro, tá? Aquele economizador de gás também pode ser acoplado, mas o mínimo que a gente precisa ter é esses três itens aqui, a mangueira, o manômetro e o cilindro, certo? Agora chegamos na tocha. É a tocha simples, né, que eu vou dizer, é uma tocha que tenha o cabo de energia elétrica e também a mangueira de gás, que vai chegar aqui na tocha na ponta, eletricidade e gás. Essa é uma tocha simples, tá? E ela vai ser a que vocês vão utilizar lá na eletromecânica, igual essa.
Então, interruptor em vermelho, esse aqui uma porca fixadora onde eu vou fixar todos os outros componentes. Esse meu bocal cerâmico ele vai entrar roscado aqui na frente. Por dentro do bocal vai estar o bico de contato enroscado também, e a pinça encaixa dentro do bico de contato. Quando o bujão entra na parte superior aqui enroscando, ele afirma a minha pinça. Ele pressiona a minha pinça e fecha e agarra o eletrodo. Tá? Então, os equipamentos, os acessórios da tocha, né? Quais os acessórios que constituem a tocha? Bocal, bujão, pinça, bico de contato ou difusor de gás, tem os dois nomes, e uma porca fixadora. Tá? Aí o nosso interruptor. Isso são os acessórios da minha tocha. Seguindo então no pensamento da tocha, eu tenho uma tocha seca, simples como eu falei, que é igual àquela que eu estava descrevendo ali, onde a mangueira de gás entra pela parte externa e vai por dentro do cabo, e a corrente vai pelo cabo do principal. Agora, se eu tiver uma situação onde eu vou fazer soldagem, principalmente de alumínio, onde a emissividade do material é maior, ou seja, 3 vezes maior que o aço, essa emissividade é quando eu abro o arco, ele emite uma radiação infravermelha para a tocha de volta. E aí o que acontece? A tocha se superaquece. Então eu preciso de uns sistemas de mangueiras de refrigeração que entram também auxiliar pela parte externa, que vão levar um fluido lá na tocha, a refrigeração da tocha, e retorna para um sistema de trocador de calor, tipo um radiador, para trocar calor com esse fluido e o fluido retornar de novo. Ele fica circulando na tocha o tempo todo para que eu possa fazer a soldagem. Senão o bocal, o eletrodo, toda a parte dessa tocha não aguenta o calor. Tá? Isso é para questões principalmente para soldagem de alumínio. Ok? Características do processo TIG. Gás de proteção. Então, o gás de proteção que a gente vai utilizar aqui, agora não vamos trabalhar mais com mistura, como no MIG-MAG. Nós vamos trabalhar com gás puro, ou argônio puro ou hélio puro. No máximo uma mistura entre argônio e hélio. Esses são os gases que nós vamos trabalhar, são gases inertes. Por isso é tungstênio inerte gás. Porque eu tenho MIG, que é a parte de gás inerte metal, metal inerte gás, e eu uso um gás inerte, que é o argônio ou hélio, mas claro tem a parte MAG, que é metal ativo gás, que mistura CO2, oxigênio, hidrogênio, outros gases. Agora nesse caso aqui no TIG é só gás inerte, argônio e hélio, certo? Quais as funções desse gás? A primeira função é proteger a poça de fusão. Contra quem? Contra o oxigênio, que não pode entrar na poça, contra o hidrogênio, que não é para entrar também na poça de fusão, contra qualquer gás que possa gerar tanto um defeito como uma descontinuidade no meu cordão. Mas também tem a função de transferir a corrente elétrica com ionizado. Se tu está sem gás, a transferência é muito ruim. Tá? Então esse gás, quando ele abre o arco e se ioniza, ele facilita a transferência de corrente. Tá? Então você vai ver que se faltar gás no teu processo, vai verificar na hora, perceber na hora, porque a transferência elétrica vai ser muito ruim. Ok? Bom pessoal, a primeira parte então do processo TIG está aí nessa apresentação. Tá? Encerramos nessa aqui e até a próxima videoaula. Valeu!